Mark Chapman. Você conhece esse nome? O meu talvez você já conheça. Ivan Lima. O outro cara foi o responsável pela morte de um cantor que certamente você também conheça. John Lennon. Esse mesmo, o dos Beatles. Um dos ícones musicais dos últimos 60 anos. Ele foi assassinado a tiros no dia 8 de dezembro de 1980, quando retornava para sua casa em Nova York. 4 tiros. 2 acertaram as costas de Lennon e os outros 2 o ombro esquerdo do cantor. Mesmo estando fora de atividade na época, os Beatles e os fãs do grupo sentiram um forte baque com tal brutalidade. Veja, Lennon era uma pessoa que pregava a paz, visto como um símbolo para muita gente. Ele ainda estava em forte contato com o público, com uma carreira musical solo e ações ativistas. E foi por isso que a tragédia foi sentida por todo mundo. Naquele dia de dezembro, o cantor estava indo visitar um estúdio de gravação e até foi parado pelos fãs do lado de fora da casa dele, os quais pediram autógrafos. Dentre os fãs estava Mark Chapman, um homem de 25 anos que tinha acabado de sair do emprego de guarda de segurança no Havaí. Em novembro daquele mesmo ano, Lennon havia acabado de lançar o álbum Double Fantasy, e foi a capa desse mesmo álbum que Chapman pediu para Lennon assinar. A ideia era cometer o assassinato naquele mesmo momento. Só que ele estava tão emocionado com a situação que até esqueceu de seus planos de matar o cantor. O ato acabou sendo deixado para a noite, quase às 23 horas. Um plano que ele estava construindo desde meados de outubro. Chapman tinha até tentado cometer o ataque nos 2 dias anteriores, mas não prosseguiu, por achar que o dia 8 seria melhor. Com algumas obsessões, Chapman era considerado mentalmente instável. Ele até mesmo tentou cometer suicídio em determinado momento e foi colocado em um hospital para tratar a depressão. Após disparar contra o cantor, ele foi detido pelo porteiro do prédio e não resistiu à prisão. Na verdade, Chapman sentou na calçada e ficou lendo o livro O Apanhador no Campo de Centeio, enquanto aguardava a chegada dos policiais. Inclusive, existe uma teoria da conspiração ligando este mesmo livro a outros assassinatos. Veja até o final que eu te conto. Fato é que Chapman queria se sentir como o protagonista da obra Holden Caulfield. Bom, por mais que ele fosse fã dos Beatles, Chapman se sentiu insultado pelas declarações de Lennon a respeito de Jesus. Eram comentários nos quais ele dizia que os Beatles eram mais famosos que o Messias da fé cristã. Abre aspas. O cristianismo irá embora. Ele desaparecerá e perderá a relevância. Não precisa argumentar sobre isso. Estou certo e o tempo irá provar. Nós somos mais populares do que Jesus neste momento. Não sei qual acabará primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Até que Jesus era legal, só que os seguidores dele eram ignorantes e vulgares. Na época em que foi lançada no Reino Unido, nos anos 60, a declaração não causou tanta polêmica, como quando chegou aos ouvidos dos americanos, através de uma revista para adolescentes. As comunidades cristãs ficaram extremamente ofendidas. LPs foram queimados e até algumas rádios deixaram de tocar músicas da banda. Por meio de uma nota, até mesmo o Vaticano também se pronunciou, reprovando o comentário. Pouco tempo depois, o cantor pediu desculpas e declarou que foi mal interpretado, pois só estava querendo destacar como a popularidade dos Beatles era vista por algumas pessoas. Além daquelas palavras terem incomodado Chapman, ele também pensava que Lennon era uma pessoa hipócrita. Na cabeça dele, não era correto que as produções do cantor fossem sobre igualdade e simplicidade quando ele vivia na luxúria em Nova York. Tomado pela ideia, ele saiu do trabalho e se mudou para Nova York em outubro. Vale lembrar que a esposa de Chapman sabia sobre o plano, mas mesmo assim não chamou a polícia.
Além dos momentos em que ele poderia ter cometido o crime e não o fez, ele acabou enfrentando outra dificuldade, já que tinha a arma, mas nada de balas. E foi por isso que o assassinato se tornou possível apenas em dezembro. Chapman aguardou até Lennon e Yoko Ono voltarem do estúdio de gravação, o momento em que não havia fãs e nenhum paparazzi esperando o cantor. O casal desceu da limusine, estando Yoko à frente e Lennon logo atrás. Os disparos aconteceram antes do cantor entrar no prédio. 5 disparos, sendo que apenas 4 acertaram Lennon. O cantor caiu imediatamente no chão, ficando nos braços de Yoko até a polícia chegar. Levado às pressas, o cantor foi declarado como morto, antes de chegar ao hospital. O advogado de Chapman queria que ele fosse declarado inocente por motivos de insanidade, mas, eventualmente, Chapman se declarou culpado, recebendo a pena de prisão perpétua com a chance de condicional somente após 20 anos preso. Bom, todos os pedidos dele de condicional foram negados, sendo o último em 2016, quando o Conselho de Liberdade Condicional explicou que a liberdade dele seria incompatível com o bem-estar da sociedade e depreciaria a seriedade do crime. Chapman teria declarado, durante uma das audiências de condicional, que usou um tipo diferente de balas, para garantir que Lennon morresse, mas não sofresse no processo. A munição em questão se tratava de balas de ponta oca, conhecidas também como dum-dum, e que se estilhaça ou distorce quando entra no corpo de uma pessoa. Esse efeito faz com que a lesão tenha um diâmetro maior e uma sequela mais letal. Inclusive, a próxima audiência de Chapman está prevista para agosto de 2020. De acordo com a autópsia, Lennon teve múltiplos ferimentos de bala nas regiões onde os disparos o atingiram, mais especificamente no pulmão esquerdo e na artéria subclávia esquerda, o que ocasionou um grande sangramento externo. Chapman disse ainda que imaginou que se matasse John Lennon, ele se tornaria alguém na vida, mas acabou se transformando em um assassino. Ele falou que, na época, não sabia o verdadeiro significado de vergonha, mas que, a cada ano, tem mais e mais conhecimento do sentimento. Hoje, ele se considera um cristão renascido e cumpre a pena na prisão realizando tarefas de limpeza e pintura. Com tempo suficiente para pensar no crime, Chapman chegou a dizer que tem noção que o crime dele vai sobreviver mesmo depois de morrer. Com a morte declarada no hospital, Yoko solicitou aos médicos que a informação não saísse de lá até ela chegar em casa, para que pudesse contar o que havia acontecido pessoalmente ao filho, e ele não descobrisse através da TV. 2 dias depois, John Lennon foi cremado sem a realização de um funeral. Lembra que eu te falei de uma teoria da conspiração envolvendo o livro que Mark Chapman estava lendo? Pois bem, algumas pessoas acreditam que ele não estava agindo por conta própria e que todas as alegações dele eram mentiras. A verdade estaria por trás das cortinas, com o envolvimento da CIA, o FBI e pessoas relacionadas com a extrema-direita que consideravam Lennon uma ameaça para a sociedade. E o plano deles não era recente, não. A mente de Chapman estaria sendo preparada desde antes dele se mudar do Havaí. Inclusive, a mudança do Havaí teria sido para a execução de Lennon. Chapman, na verdade, foi programado, digamos assim, no projeto MK-Ultra, um programa da CIA que visava o controle mental para interrogatórios, torturas e atividades como teria sido as de Chapman. Até mesmo matar Lennon na frente de algumas pessoas fazia parte do plano, para que não houvesse dúvidas do verdadeiro assassino. Pela facilidade em se relacionar e comunicar com os jovens da época, a CIA e o FBI o consideravam um perigo subversivo para o futuro do país. E o mesmo motivo teria levado ao assassinato de outras personalidades. Aquele mesmo livro, O Apanhador no Campo de Centeio,
foi encontrado na casa de John Hinckley Jr., responsável por atirar no presidente Ronald Reagan em 1981, e de Lee Oswald, acusado do homicídio de John Kennedy no ano de 1963. Já assistiu Capitão América Guerra Civil? Lembra quando o vilão ativa o soldado invernal na mente de Buck Barnes, o amigo do capitão? O princípio é o mesmo dessa teoria. O livro seria uma espécie de gatilho para assassinos programados. De alguma forma, eles não se lembrariam da missão até terem contato com o livro e, provavelmente, lessem trechos específicos nele. As investigações das agências de inteligência teriam começado em 1971, após Lennon pedir a libertação do poeta John Sinclair, que havia sido preso por portar maconha. Investigações que geraram um dossiê de 300 páginas, terminando em 1976. Os planos de assassinato teriam ficado em stand-by durante o mandato de Jimmy Carter. Um tempo de tranquilidade, como afirma a teoria. O que comprovaria ainda o envolvimento das agências seria o cenário político dos anos seguintes. A época do lançamento do Double Fantasy coincidiu com a eleição de Ronald Reagan. E veja só, o administrador da campanha do republicano era William Casey, que se tornou o novo diretor da CIA em janeiro de 1981. Estariam envolvidos? Em qual versão dos fatos você acredita? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Um grande abraço.